Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Pessoal, a gente estava estudando nas aulas anteriores, vou relembrar aqui rapidamente, começamos o estudo da eletrodinâmica, que é uma parte mais técnica da eletricidade, e eu disse que até o fim do ano, nesse terceiro trimestre, a gente ia estudar esses conceitos básicos da eletrodinâmica, que é corrente elétrica, circuito elétrico, resistência elétrica, potência elétrica, energia elétrica. A gente estudou já a corrente elétrica. Terminamos na aula passada. Agora a gente vai começar os circuitos elétricos. Então, vamos lá, entrando no assunto diretamente aqui de circuitos elétricos. Primeiro lugar, entender o que é um circuito elétrico, tá? Rapidamente, não vamos gastar muito tempo nos conceitos, mas só naqueles que são necessários mesmo. Circuito elétrico é um dispositivo formado por uma fonte de energia, um aparelho elétrico e fios condutores ligados num caminho fechado. Então você tem um desenho aqui que representa um circuito elétrico. Para você ter um circuito elétrico, necessariamente você tem que ter, primeiro, uma fonte de energia. Uma fonte de energia pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, tá? São fontes de energia. Se não tiver uma fonte de energia, naturalmente não tem circuito elétrico, porque não vai funcionar. Tem que ter essa fonte de energia. Então aqui no caso uma pilha, está aqui o polo positivo e negativo de uma pilha. Você tem que ter, além da fonte de energia aqui, você tem que ter um aparelho elétrico para o circuito funcionar. Então no caso aqui do nosso desenho, além da pilha, eu tenho um aparelho elétrico que é uma lâmpada. E tem que ter os fios condutores que ligam a fonte de energia ao aparelho elétrico num circuito fechado, um ciclo fechado aqui. Então tá vendo? Sai o fio do polo positivo da pilha, passa pelo aparelho elétrico e chega no polo negativo da pilha. E assim você tem um ciclo fechado, por isso é chamado de circuito, tá? É um circuito fechado. Se não tiver fechado, você não tem um circuito elétrico e ele não funciona basicamente, tá? Então você tem que ter uma fonte de energia, no caso aqui a pilha, você tem que ter o aparelho elétrico e você tem que ter esses fios condutores que fazem a ligação da fonte de energia com o aparelho e voltam para a fonte de energia de novo, para a pilha, formando um ciclo fechado. Quando você fecha esse ciclo aqui com os fios, automaticamente vai surgir uma corrente elétrica no fio, tá? Automaticamente. Só o fato de você ligar e fechar o circuito. Forma-se uma corrente elétrica que vai passar pelo aparelho, fazer ele funcionar e volta para a fonte novamente e ela fica fazendo esse circuito aqui enquanto durar a energia da pilha ou da fonte, tá? Aqui eu coloquei também, além dos fios condutores, um interruptor, que na verdade não precisa nem ser considerado um outro componente do circuito, porque o interruptor nada mais é do que um dispositivo que vai abrir ou fechar o circuito, porque a gente já sabe que se o circuito não estiver fechado, não for um ciclo fechado, não funciona. Então um interruptor é simplesmente um dispositivo que faz os fios desencostarem e o circuito fica aberto. Quando o circuito fica aberto, o aparelho não funciona, ou seja, o circuito para de circular uma corrente elétrica. Então o interruptor é nada mais, nada menos que isso, tá? É encostar os fios, desencostar, porque aí fecha, abre o circuito aberto não funciona. Então aqui tem o modelo básico de um circuito elétrico. Então aqui eu coloquei para vocês, quando o circuito é fechado pelo interruptor, imediatamente uma corrente elétrica começa a circular no fio, fazendo o aparelho funcionar. Se por qualquer razão o circuito for interrompido, a corrente cessa. Não tem mais corrente elétrica, aparelho não funciona. Então já escrevi isso aqui, porque essas fotos aqui vão ficar para vocês ali depois consultarem. Aqui tem a definição dos dispositivos, o interruptor que eu já expliquei para você, a função dele é abrir o circuito, abrir ou fechar o circuito, então quando abre o circuito interrompe a corrente. E um outro dispositivo que é interessante vocês conhecerem é o fusível. Para que serve o fusível? Se a gente estivesse em aula presencial, eu iria fazer essa pergunta para vocês e certamente vocês saberiam. Para que serve o fusível? Para quem eventualmente não sabe, o fusível é simplesmente um dispositivo que abre o circuito
quando a corrente é muito grande, interrompendo a corrente. Então, todo mundo sabe, a maioria de vocês sabe aí, que o circuito, o fusível, desculpa, ele serve para impedir que os aparelhos queimem. Então, por exemplo, você tem um fusível lá do carro. Por que tem um fusível no carro? Tem vários fusíveis no carro? Para impedir que queimem coisas mais importantes lá no carro. Para que tem um fusível na televisão? Para impedir que a televisão queime. Para que tem fusível na sua rede de fiação elétrica na sua casa? Para impedir que estrague a sua fiação, queime a sua rede ou queime algum aparelho da sua casa. Então o circuito simples, o fusível simplesmente é isso, ele é um dispositivozinho ali que quando a corrente aumenta muito e pode danificar os aparelhos, ele abre. E quando ele abre o circuito, o que acontece? A gente acabou de saber ali, a corrente ela cessa, interrompe a corrente elétrica, tudo para de funcionar. Então essa é a única função do fusível. É um dispositivo que abre. O interruptor, você comanda o circuito para ele ficar aberto ou fechado, funcionar ou não funcionar. O fusível é automático. Quando a corrente sobe muito, aumenta muito, ele abre o circuito automaticamente. Depois a gente vai comentar exatamente como ele faz isso, mas por hora, simplesmente para você saber como funciona. Ok, então esses são alguns conceitozinhos básicos. Outros conceitos aí que a gente vai precisar para fazer os exercícios na sequência são saber que significa algumas grandezas elétricas. Primeiro, a tensão elétrica. Já ouviram falar nesse conceito de tensão elétrica? Então veja, tensão elétrica vocês já ouviram sim. É a mesma coisa que a gente costuma chamar de voltagem, tá? Todo mundo já ouviu essa palavra, voltagem. Qual que é a voltagem disso? Qual que é a voltagem daquilo? Mas o termo técnico mesmo é tensão elétrica. Então, o que é a tensão elétrica? É a propriedade de uma fonte de energia. Então, voltando aqui ao nosso desenho, toda fonte de energia tem uma tensão elétrica. E o que essa tensão elétrica determina? Está aqui também. Indica a capacidade de uma fonte, né, pode ser uma pilha, uma bateria, em gerar uma corrente elétrica. Então, pode ter maior capacidade de gerar uma corrente elétrica ou menor, a corrente pode ser maior ou pode ser menor. E essa tensão elétrica é medida em volts, em homenagem ao físico Alexandro Volta, que nós já estudamos nos trimestres aí anteriores. Esse físico Alexandro Volta, então deu origem a esse nome, essa unidade de medida aqui chamada volts. Por isso que a gente apelidou a tensão elétrica de voltagem, porque ela é medida em volts, tá bom? Então aqui tem um exemplo, ó, a tensão de uma pilhazinha dessas comuns que vocês conhecem, é 1,5 volts. Se você pegar qualquer pilha e dar uma olhada de perto naqueles numerozinhos pequenininhos, você vai ver lá que vai estar escrito isso aqui, 1,5 volts. É a voltagem de uma pilha. Se você tiver usar um aparelho que tem 3 pilhas, vai somando a voltagem. 2 pilhas de 1,5 volts, naturalmente você vai ter 3 volts para fazer aquele aparelho funcionar, ou 4,5 e assim por diante. A tensão de uma bateria, pode ser uma bateria de celular, uma bateria de uma câmera fotográfica, de qualquer coisa. Aí tem várias voltagens. Você pode ter uma bateria de 6 volts, 3 volts, 9 volts. Uma bateria de automóvel, por exemplo, tem 12 volts. Uma bateria de um caminhão tem 24 volts, de um ônibus também, 24 volts. A tensão da sua rede residencial na sua casa também tem a tensão, porque é uma fonte de energia de onde os seus aparelhos vão buscar essa energia. Pode ser 110 volts ou 220 volts. Então veja, sempre que a gente vai falando de fonte de energia, ela é medida pela tensão elétrica. Ela representa a tensão elétrica e é medida em volts, tá? Então por isso a gente chama também de voltagem. Então esse é o primeiro conceito aí para vocês lembrarem, tensão elétrica medida em volts. O segundo conceito importante para a gente daqui para frente também é a resistência elétrica. O que é a resistência elétrica? Então vamos lá, propriedade de um aparelho elétrico. Então veja, nosso aparelho elétrico aqui novamente, a lâmpada. Todo aparelho elétrico tem uma resistência elétrica, tá? Não é só o chuveiro que tem uma resistência elétrica. A gente conhece a resistência do chuveiro porque a resistência do chuveiro é bem grande, tá? E a gente manipula ela, né? Tira do chuveiro, coloca no chuveiro. Mas todo aparelho elétrico, na verdade, tem uma resistência. É a resistência que faz o aparelho esquentar.
Então, o chuveiro, naturalmente, a função dele é esquentar, tem uma resistência. Mas se uma lâmpada não esquenta também, esquenta. Se o aparelho de celular não esquenta também, esquenta. Tudo que funciona com eletricidade esquenta. Então, tem uma resistência elétrica interna. Então, a resistência elétrica, voltando aqui à propriedade de um aparelho elétrico, indica a resistência que o aparelho oferece à passagem de corrente elétrica. Quanto maior essa resistência, mais ele esquenta. Tá? E é medido em ohms, O-H-M-S, ohms, em homenagem ao sobrenome de um físico também chamado Ohm, físico alemão, se eu não me engano. E o símbolo desse ohms aqui é essa ferradurazinha aqui, se não der para entender bem, é uma ferradurazinha. Então, exemplo, a resistência de uma lâmpada pode ser 5 ohms, a resistência de um chuveiro pode ser, por exemplo, 15 ohms. Aí varia, né? Cada aparelho, cada lâmpada, cada chuveiro tem uma resistência diferente. Então, esses são os conceitos, as grandezas básicas que a gente tem que saber por hora. A gente já sabe a corrente elétrica, a gente sabe agora a tensão elétrica, a corrente elétrica é medida em ampere, né? A gente chama também de amperagem. A tensão elétrica é medida em volts, a gente chama também de voltagem. E a resistência elétrica é medida em ohms. Por que saber essas três grandezas aí? Para compreender a chamada lei de Ohm. Esse físico aí chamado Ohm desenvolveu essa lei que relaciona a tensão elétrica, a resistência elétrica e a corrente elétrica num circuito. Então, todo circuito você vai ter uma tensão elétrica, porque tem que ter uma fonte de energia, uma pilha, então vai ter uma tensão elétrica. Todo circuito tem que ter uma resistência elétrica, porque o circuito tem que ter um aparelho e todo aparelho tem uma resistência elétrica. E todo circuito tem que ter uma corrente elétrica, porque se você ligar a fonte no aparelho, ou o aparelho na fonte com um fio, vai ter uma corrente que vai circular. Então vai ter uma corrente elétrica. E você pode calcular tanto a tensão, a resistência ou a corrente usando essa formulazinha aqui, que é a lei de Ohm, U igual a R vezes I, onde U significa o quê? É a tensão elétrica do circuito, ou a tensão da fonte, né, da pilha, da bateria. R, o que é? A resistência elétrica, claro, do aparelho. Então, a resistência elétrica aqui medido em ohms. E o I é a intensidade de corrente elétrica que circula pelo circuito, que é medido em amperes. Então, está aqui a regrinha, a lei que se chama lei de Ohm, que relaciona essas três grandezas aí num circuito elétrico. E é isso que a gente vai aplicar aí para fazer alguns exemplos. Mas antes, só vamos ver aqui a representação esquemática de um circuito elétrico, que é bastante comum a gente utilizar, tá? Aquele mesmo circuitozinho que eu fiz desenhado bonitinho aqui, com a pilha, com a bateria, né? Para não ter tantos detalhes assim, os físicos simplificaram esse desenho desta forma, assim. A bateria ou a pilha é representado só por esses dois tracinhos aqui, com o polozinho positivo e negativo. Então isso aqui é como se fosse uma pilha ou uma bateria. É uma representação esquemática. Esse quadrado aqui, naturalmente, são os fios e essa resistênciazinha aqui, como parecido uma resistência, é o aparelho elétrico, que é representado só por esse desenho aí. E aqui está o U, que é a tensão elétrica da pilha. Aqui está o R, que é a resistência elétrica do aparelho. E aqui está, em vermelho, a corrente elétrica circulando, saindo sempre do polo positivo em direção ao polo negativo, representado pela letra I, que é a intensidade de corrente elétrica. E aí, essa lei de Ohm fala basicamente o seguinte para a gente. Ela pode ser escrita assim também, U igual a R vezes I, ou I igual a U sobre R, né? Tanto faz, é a mesma coisa. Então significa o seguinte, quanto maior o U, ou seja, maior a tensão elétrica, a voltagem da pilha, vai ser maior a corrente elétrica. Quanto maior o U, maior vai ser a corrente elétrica. E quanto maior a resistência, tá vendo como é inversamente proporcional aqui? Quanto maior a resistência, vai diminuir a corrente elétrica. Então a corrente elétrica num circuito vai depender exatamente disso, da tensão da fonte, da bateria, da pilha, e vai depender da resistência do aparelho que está sendo ligado. Vamos ver na prática isso que fica mais fácil. Então, exemplo 1. Um aparelho de celular tem 10 ohms de resistência interna.
calcule a tensão elétrica da sua bateria. Então, o teu aparelho celular tem uma bateria, claro. Essa bateria ela tem uma determinada tensão. Se você tirar a sua bateria do aparelho, você vai procurar aqueles numerozinhos lá, você vai achar a tensão elétrica da bateria, que é a tensão elétrica que o teu aparelho celular funciona. Calcule a tensão elétrica se a corrente elétrica que circula por ele é de 0,6 amperes. Então veja como isso aqui é muito fácil. É até vergonhoso para vocês que são muito mais inteligentes aí fazer uma conta dessa. Para calcular a tensão elétrica é só aplicar a formulazinha, U igual a R vezes I. Então, como de costume, eu vou colocar as 3 letras da fórmula aqui, U, R e I. Então, vocês têm que fazer bonitinho assim, organizado, não pode fazer direto, tá? 10 ohms é o quê? Resistência, tensão ou corrente? Então, se você não lembra, é só olhar lá na nossa formulazinha, ó. Ohm é resistência elétrica. Então, no lugar do R, 10 ohms. 0,6 A, 0,6 amperes é tensão ou corrente? Já sabemos que amperagem é corrente. Então, no lugar do I, já sei também, ampere. E ele está pedindo para calcular a tensão elétrica. Então, é só aplicar a formulazinha. U igual a R vezes I. Se eu multiplico a resistência pela corrente, eu tenho a tensão. Muito fácil. Então, 10 vezes 0,6, 6 volts é a tensão elétrica desta bateria, desse celular. Então, voltando, o aparelho elétrico tem 10 ohms de resistência elétrica, a corrente que passa por ele é 0,6 amperes. Qual que é a tensão da bateria? Pronto, calculamos. A tensão da bateria dele é 6 volts. Ou seja, para ele funcionar, ele precisa de uma bateria de 6 volts. Se não tiver essa bateria de 6 volts, ele não vai funcionar adequadamente. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. E qual deve ser a tensão elétrica desse aparelho se a corrente que circula por ele é 300 miliamperes? Miliamperes. Então faz o mesmo procedimento. U, R, I. U é a tensão que a gente está querendo descobrir. R é a resistência dele, que está dizendo ali, tem 10 ohms de resistência. Está aqui, resistência 10 ohms. E a corrente elétrica 300 miliamperes. Aí você pergunta, claro, Ricardo, mas e aí, como a gente faz quando é miliampere? Lembra que aqui, na fórmula da lei de Ohm, a corrente elétrica tem que estar em ampere, não pode estar em miliampere. Então, se aparece em miliampere, você tem que transformar para ampere automaticamente. Aí você vai dizer assim, Ricardo, mas eu não lembro como é que transforma. Se você não lembra como transforma, tá aí no seu caderno, nas atividades anteriores, ou a regrinha de transformação. De miliampere para ampere, você tem que dividir por 1000. Então, faz a divisão lá por 1000. Então, aqui, transformando miliampere para ampere, divide por 1000, vai dar 0,3 ampere. Pronto. Transformou para ampere, é só aplicar a formulazinha e ir para o abraço, achar o resultado. Então, vai ficar tensão igual a resistência, que é 10, vezes a corrente, que é 0,3. Tensão vai ser igual a 10 vezes 0,3, 3 volts. Então, esse outro aparelho aqui, ele precisa de uma bateria de 3 volts para funcionar, se ele tem uma resistência interna de 10 ohms. Se ele precisa de uma corrente de 300 miliamperes, ele precisa de uma bateria de 3 volts. Entenderam então como é que funciona esses cálculos? Então, por hora é isso, pessoal. Vocês vão seguir esses modelos aqui, resolver as atividades dessa semana e daí na semana que vem a gente continua com mais alguns exemplos. Beleza? Então, pessoal, um abraço para vocês. Até a próxima.